Oi, eu sou Maria Mariana e hoje eu vim conversar com vocês. E quando eu topei fazer o vídeo da semana, eu fui pensar sobre o que falar. Porque eu tenho tanta coisa pra falar, eu gosto tanto de conversar. E aí, pensando em tanta coisa pra se falar, principalmente nesse momento de coronavírus, associei com a produtividade que a gente precisa ter e com o tema que eu sempre quis falar, que é o sobre não errar. Não se deixar bater, não sucumbir nunca. É importante, mas é muito tênue, né? A gente fala muito, eu falo muito, e sou super a favor disso, tá? Que a gente realmente não deve se deixar bater. A gente tem que levantar, tentar trabalhar da melhor maneira possível em casa, aos que podem fazer isso. Não ficar parado, fazer o que gosta. Malhar em casa se você gosta de malhar. Procurar aprender novas línguas, que seja, fazer coisas que você nunca teve tempo de fazer antes e fazer agora. Mas isso me puxa um gancho de, caramba, a que ponto eu tô fazendo isso porque eu quero aproveitar esse momento, porque eu enxergo que eu posso agora, ou eu tô fazendo por cobrança de produtividade, uma cobrança social, que eu tenho que fazer alguma coisa o tempo inteiro, eu não posso perder meu tempo. E lembrando da nossa rotina fora de casa, é tudo muito assim, né? Pensando no geral, a correria do trabalho, os engarrafamentos, a pressa, o não esperar que todo mundo tem, pelo menos um pouco, o que me remete a todo um histórico de educação, né? A gente nasce já preparado para ir para a escola, e na escola, pelo menos a minha já foi assim, vocês são os melhores, vocês são o futuro, o que não está errado. Mas quando se coloca uma pressão muito grande na gente, a gente acaba perdendo um foco muito importante, que somos nós mesmos. Então a gente acaba esquecendo os nossos sentimentos, as nossas prioridades pessoais para produzir. E Yane, uma colega minha, postou um vídeo esses dias, mais ou menos sobre isso. Eu aceitei até como uma confirmação de tema a ser abordado por mim. Eu me identifiquei bastante. Ela falava que lembrou que quando ela era criança chorona. Me identifiquei, eu sou a chorona até hoje. Eu sempre chorei muito, e assim como ela, eu ouvi bastante engula o choro, e já vai chorar, e vai chorar por causa disso. E como ela colocou, eu concordo. É muito difícil quando você tá no ápice de alguma emoção sua, você ser reprimido por isso e ter que engolir, não poder se expressar ou lidar com aquilo. E isso você vai crescendo com isso e vai guardando isso pra você e tomando como regra pra sua vida. Então, quando você é acostumado, quando você é educado a seja forte e produza, então você vai fazendo os checklists da sua vida sobre o que você quer fazer. Não, eu quero passar de ano, eu quero ir pra faculdade, eu quero me formar, agora eu quero me casar, enfim. E aí você esquece das coisas que você vive nesse processo, né? Vira um branco e você só é visto, só é exaltado ou diminuído pelo começo e pelo fim. Os parabéns que você recebe no final e o incentivo ou o pontapé de que você tem que começar. E você nunca para. E quando a gente se vê na nossa rotina, no corre-corre, e aí vem um vírus que diz, peraí, acho bom todo mundo ficar dentro de casa, hein? E a gente faz, como assim ficar dentro de casa? Não posso ficar dentro de casa. O meu trabalho, pessoalmente, é na rua. Como é que eu vou ficar dentro de casa? O que eu vou fazer agora? Eu sou muito agitada pra estar dentro de casa. E o povo que não pode estar em casa? Que precisa desse trabalho na rua pra ter o que sustentar. E quem pode estar em casa, mas não se sente bem estando em casa, não se sente produtivo estando em casa.
Como é que fica isso aí? E a gente não se permite parar e analisar e respirar. E aí quando a gente, trazendo mais pro meu agora, quando você se adapta e que você entende que consegue, que precisa estar no seu home office, por exemplo, vem a cobrança do ser produtivo dentro de casa. Caramba, eu ia pra academia todos os dias, fazia minha dieta bem direitinho, porque precisava emagrecer. E tenho agora um direcionamento do meu trabalho que eu preciso produzir dentro de casa. E eu tenho meus conteúdos que eu gosto de produzir. Agora eu tenho que produzir porque eu não tenho mais desculpa de não ter tempo. E acaba que você se sobrecarrega de coisas. E quando você não consegue produzir, você se sente mal e fica triste. Mas aí você não pode se sentir mal e se sentir triste porque o momento não permite que você fique triste ou fique mal. Você tem que estar ativo, senão para tudo e não podemos parar nunca. Ufa, cansei. E isso vem de cobrança que o externo coloca na nossa vida e a gente acaba que coloca em nós mesmos. Essa minha cobrança, pra mim, sempre existiu, sabe? Agora, um pouco mais velha, eu consigo parar e analisar e falar, eu não vou fazer isso agora. Mas quando você é criança, quando você é adolescente, se esperam muitas coisas da gente. Quando se é uma criança diferente, quando se é gorda, negra, do cabelo crespo, que na época era o cabelo de bucha, e quando você vive numa classe social, uma classe média alta, em meio a pessoas que não têm tanto o seu físico, e que se espera que você, ainda mais naquela época, se espera que você se pareça, que você fique igual a todo mundo e ao normal, né? E quando isso vem desde sempre, uma pessoa, essa que vos fala, com 6 anos, que chegava em casa se esfregando na parede pra ser branca, pra poder participar das brincadeiras sem ser tirada onda, sem ser diminuída, sem se sentir feia em algumas conversas de criança, ou chegava chorando e parava na frente do espelho e puxava o cabelo querendo alisar e falando, eu queria ter o cabelo liso como o da minha amiga, que é bonita e ela é bonita e eu sou feia, todo mundo diz. Isso deve ser muito dolorido para uma mãe ver uma criança de 6 anos fazer, né? E quando eu pude, eu alisei o meu cabelo para vestir melhor, porque minha mãe, por sua vez, não sabe tratar do meu cabelo, porque o cabelo dela é totalmente diferente do meu. As coisas que ela passou são um pouco diferentes da que eu passei, questão de ser negra, de ser gorda. A educação dela foi diferente, ela é de uma época bem antiga, ela é de 1950, então, né, sabemos como as pessoas foram educadas nessa época e que hoje a gente tenta desconstruir, e graças a Deus minha mãe sempre foi muito aberta e sempre me escutou e sempre fez tudo pra me ver bem. Então quando pôde, o que ela achava que deveria ser feito, ela fez, que foi me levar no salão pra alisar meu cabelo. Eu amo ela por ter feito isso. E foi muito importante pra mim durante um período. Durante uma fase eu conseguia me sentir bem. Só que quando eu tive uns 20 anos, eu tava numa fase muito bem na minha vida, tava me sentindo muito bem. E aí eu não via mais sentido ir pro salão pra forçar uma coisa a estar em mim, a ser eu. Porque não era mais. Então, eu parei de ir pra alisar o cabelo. Saí de querer ir muito pro salão alisar o cabelo, me enquadrar naquilo ali e ficar bem. Ufa, meu cabelo tá normal agora. Não faz o menor sentido eu passar o dia no salão botando química no meu cabelo pra ele alisar e virar uma coisa que ele não é. Porque no meu íntimo eu sempre prezei muito pela liberdade de ser o que você é e poder ir, poder vir, poder usar o que quiser, do jeito que quiser. E na época que eu decidi parar de alisar o cabelo, ao mesmo tempo eu fiz, não, também não vou, sei lá, cortar o cabelo, fora de cogitação. E aí eu fui em busca de mulheres, de pessoas que tinham o mesmo
sentimento. E aí eu conheci mulheres incríveis no YouTube e que me fizeram entender. Na época não era tão conhecido, não era tão sabido a transição capilar, o que era, enfim. E aí eu entendi e parei de idealizar. E agora, me posicionando enquanto mulher negra, comunicadora, eu falo muito sobre isso. E querendo ou não, pessoas que hoje passam pelo que eu passei quando eu tinha 19, 20 anos, se apoiam em mim. E veem meu exemplo de como cuidado, por que cuidado, o que eu tô falando, qual a importância disso pra você mesmo. Mas aí esquecem que eu ainda sou humana. Eu estou sempre em construção. Eu acho que todo mundo passa por isso. Ou é assim um pouco. Porque é meio do querer fechar os olhos, os ouvidos, para que somos humanos. E a gente não consegue ser perfeito. Não o tempo inteiro. Ou não parecer isso, sabe? E que nem sempre eu vou estar feliz com o meu cabelo. Nem sempre eu vou estar feliz com o meu corpo. Mas eu luto todos os dias pra me entender e ver que se eu tô saudável, então tá tudo bem. Que não é o absurdo maior do mundo eu ter celulite na minha coxa, na parte de trás inteira. Se a minha saúde tá bem. Se eu tenho uma gordurinha aqui, se eu tenho um pouco mais de bochecha, um pouco de papada. Se a minha saúde tá bem, se eu me sinto bem, se eu não tenho nenhuma dor, nenhum problema. E que quando todas essas cobranças são apenas externas, isso é um problema. E é muito difícil a gente entender isso. Não é só porque eu tô falando que você vai entender. É aos poucos, é uma coisa que vem de dentro. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com o meu cabelo. Mas quando a gente precisa entender que apesar das nossas verdades, dos nossos pontos de vista, do meu que eu tô falando aqui pra vocês, quando a gente quer impor isso, apontar isso, acaba colocando uma expectativa no outro também. Então, você tem a sua expectativa pro outro, o outro tem a própria expectativa sobre ele e sobre você. Então fica nessa. Quando a gente se cobra, quando a gente se escora no outro, acaba pesando o dia a dia dessa pessoa. Então, não vamos atentar para isso, de não se cobrar tanto, não cobrar tanto o outro, porque ele também está passando pelas suas questões, né? Cada um tem os seus dilemas, os seus momentos, as suas fases. E quando a gente espera muito do outro, o outro tem dificuldades ainda maiores. E era mais ou menos sobre isso que eu queria falar. Entender que o momento que a gente está hoje, que a gente tem desde sempre na nossa vida, porque a gente não passa por tudo sem se sentir cansado, sem refletir sobre alguma questão pessoal, mas pro que a gente tá vivendo agora, porque a gente vai viver quando conseguirmos sair de casa, entender que é importante produzir, mas também é importante saber parar, saber o momento de respirar fundo e dar um restart, sabe? Tudo bem se você planejou todo o seu dia, mas não conseguiu produzir tudo. Mais tarde ou amanhã você tenta de novo. Depois que você respirar, cansar, se conhecer, entender o porquê que você está tão cansado com aquilo, ou porque você está fazendo ou não está fazendo aquilo. É mais ou menos isso. Sobre isso que eu vim falar hoje. Prazer. Conversa comigo mais vezes. Tchau. Nossa Fala.